Fala galera do YouTube, Bruno aqui na área, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai falar do caso Flor de Lis. Eu vou tentar passar para vocês as informações mais importantes desse caso, para você tentar entender do início até hoje, que é o julgamento dela. A gente ainda não sabe o resultado. Se vocês já tiveram o resultado aí, estiver assistindo o vídeo, já tiver saído o resultado, deixa aqui nos comentários, beleza? Flor de Lis dos Santos Souza, 61 anos. Uma mulher que começou sozinha a erguer o verdadeiro império. Começou muito lá de baixo, não tinha nenhum recurso. Lá na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, ela começou os seus primeiros trabalhos. E no final aí de sua jornada, ela estava com mais de 6 igrejas no seu nome. Então ela construiu um verdadeiro império e ela teve sua vida interrompida por um homicídio do seu marido, o Anderson do Carmo. Ela foi acusada pela morte dele por homicídio triplamente qualificado, que é motivo torpe, emprego de meio cruel e não deixar chance da vítima se defender. O julgamento dela está acontecendo e muitas coisas ainda podem ter reviravoltas, o caso dela ainda pode ter alguns desdobramentos. Mas a gente já imagina aí o que pode acontecer, né? Então é muito provável aí que ela seja condenada devido à condução aí como está acontecendo, mas a gente sabe que também as coisas podem mudar e ela conseguir provar sua inocência. Eu vou contar o caso aqui, vou falar tudo que a mídia está colocando, tá? Aqui não tem nenhum achismo, nenhuma dedução minha, são tudo baseado em informações da mídia. Então SBT, Globo, Band, jornais, todos esses meios serviram de base para produzir essa matéria, beleza? A pastora aqui ficou famosa por adotar mais de 50 filhos, é isso mesmo, 50 filhos. Ela morava numa casa enorme quando na noite do dia 16 de junho de 2019, aí por volta aí das 3h20, 25 da manhã, o marido dela foi baleado com dezenas de tiros, tá? Na verdade foram cerca de 30 tiros. E no momento que ela chegava em casa, ela subiu. Depois que ela chegou em casa, ela subiu. O marido ficou no carro, eis que ela ouve os tiros e desce correndo. Eles chegaram em casa, fechou o portão da garagem. Ela subiu com a bolsa e o sapato na mão, começou a conversar com o filho dela e o marido ainda estava lá embaixo no carro. Eis então que ela ouve esses disparos e desce correndo e vê o marido dela caído no chão e todo ferido. Infelizmente, não teve como salvar a vida dele. Agora eu te faço uma pergunta. Uma mãe que tem tanto amor pelos filhos a ponto de adotar mais de 50 crianças adolescentes, teria coragem de matar o seu próprio marido? É uma questão aí bem complicada pra gente analisar. A gente tem que ter bastante cuidado e a gente vai devagarzinho. Eu vou contando tudo que a mídia passou aqui, que serviu de material para poder fazer esse vídeo. Um detalhe que chama bastante atenção é que a polícia diz que ela envolveu os filhos dela nesse atentado. Então, são coisas também que a gente precisa ponderar e também analisar o peso dessa situação aí, desse homicídio. Hoje, o Sigla traz um caso que chocou todo o país. A opinião pública ficou estarrecida com esse caso aí que vem acontecendo desde 2019 e vai tendo vários desdobramentos até chegar no julgamento dela. Inclusive, o caso dela é tão importante que virou seriado na Globoplay e tem um filme ainda, estrelado por Bruna Marquezine, Marcelo Antonin, um elenco fortíssimo. Então a gente percebe que a história dela é bem interessante. A gente precisa analisar que ela foi uma mulher que realmente revolucionou o cenário, porque, gente, veja bem, ela conseguiu construir um império sem ter nenhum recurso. Ela começou lá de baixo, ela conseguiu construir 9 igrejas no seu nome, 9 impérios de congregação. Ela conseguiu ser cantora, contratada por grandes gravadoras. Ela tinha uma voz muito bonita cantando música evangélica. E além disso, ela foi a deputada mais eleita nas eleições para deputada estadual no Rio de Janeiro em 2018. Olha quantas coisas muito importantes na vida dessa mulher. Ao todo, pessoal, são 11 pessoas que estão envolvidas, tá? Ela, 4 filhos biológicos e 6 filhos adotivos. Então, bastante gente. É um caso que tem mais de 30 mil páginas no processo, por isso que está se arrastando por vários dias. Mas vamos começar a contar a história lá desde o começo, para você tentar entender a vida dela, para você entender como é que foi a trajetória dela. Bem interessante, galera. Olha só.
Ela nasceu em 1961 na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Uma infância bem pobre. Ela era balconista de uma padaria e a mãe dela frequentava uma igreja e ela acompanhava a mãe em alguns cultos quando ela começou a fazer parte do coral dessa igreja. Isso aí em meados dos anos 80, por aí, 80 até meados aí, início dos anos 90. Ainda nessa época, ela começou a recrutar jovens para tirar eles da vida do tráfico ali na favela e chamar eles para a igreja, né? Então ela tinha essa missão de resgatar essas vidas para que eles não se envolvessem com crime e prostituição e coisas erradas. Então ela tinha uma missão bem bonita e isso motivou a ela a continuar o trabalho. Em 1993 ela conhece Anderson em um aí dos cultos aí da igreja. Nessa época eles não tinham uma igreja ainda própria, então eles começaram um relacionamento e a partir desse momento eles começaram a construir uma história muito bonita. Um fato bem curioso aí que teve uma madrugada aí depois que ela já estava casada com ele, que ela escutou vários barulhos na porta da casa dela ainda lá na comunidade do Jacarezinho. Ela abriu, eram 37 crianças que estavam na porta dela, implorando por socorro, chorando por ajuda, alguma coisa nesse sentido. E ela, com o coraçãozão de mãe, abrigou todas essas crianças e no final ela acabou adotando todos esses meninos e meninas. Um detalhe bem interessante é que essas crianças estavam fugindo de uma chacina que estava acontecendo na central do Brasil. Então elas realmente precisavam de muita ajuda. E a Flor de Lis, com todo aquele coração, conseguiu abrigar todas essas crianças na casa dela, dando um abrigo e alimento para elas. Em 1999, ela e o marido fundam a primeira igreja evangélica do casal. Era o primeiro grande projeto aí deles e tinha o nome de Ministério Flor de Lis. Então aí começava a jornada dela na vida pública. Os anos foram passando, em 2013 eles já somavam mais de 6 igrejas, 6 templos. Pessoal, não eram igrejas pequenininhas não, tá? Eram igrejas enormes, tinha muita gente. Tinha igreja ali que cabia mais de 2.000 pessoas, era muita gente, pessoal. Em 2018 ela foi eleita deputada federal pelo PSD no Rio de Janeiro. Foi a mulher deputada mais votada dessas eleições. Mais uma grande conquista. E olha que grande fase que ela estava. Deputada federal, ela estava com vários templos, tinha vários filhos, uma vida muitas vitórias, muitas glórias. Olha que interessante. Só que a partir desse momento, de 2018 para frente, a vida dela começou a entrar num verdadeiro declínio. Vocês vão acompanhar tudo o que aconteceu. Pessoal, agora eu vou falar um pouco da noite, fatídica noite do dia 16 de junho de 2019. Antes de falar do trágico acontecimento com o marido dela, eu preciso falar que minutos antes deles chegarem em casa com o carro, onde toda a cena do crime começa, o filho dela, 10 minutos, cerca de 15 minutos antes de eles entrarem com o carro, o filho dela chega com uma espécie de mochila dentro da casa dela e deposita essa mochila lá dentro e sai da casa sem a mochila, pega um carro por aplicativo e sai. 15 minutos depois, ela chega com o marido. Pessoal, uma coisa que está vindo muito à tona nesse caso são detalhes da vida pessoal da Flor de Lis, que eu acredito que não sejam relevantes agora. Eu vou citar aqui porque é o que vocês vão acabar vendo na mídia, tá? Mas isso foi desmentido por ela. Então, assim, tá vindo à tona muitas questões da vida pessoal dela, tá? Isso talvez alguém esteja tentando falar para dizer que foi um crime passional, mas a verdade é que há relatos do relacionamento do Anderson do Carmo, marido dela, com filhas dela, tá? Não só filhas biológicas, mas também filhas adotivas, netas que vieram das filhas adotivas. Então, pessoal, são vários detalhes aí que estão vindo à tona e a gente precisa ter muita cautela aí para ficar soltando essas informações, porque isso diz respeito à vida pessoal, então a gente precisa respeitar. Outros detalhes também que vem sendo falado é relacionamento entre os irmãos adotivos, uma série de detalhes aí que talvez não somatizem tanto aí no caso, tá? É mais por curiosidade, a gente não sabe a intenção dessas palavras aí, de quem que tá falando, qual que é o real objetivo. Mas vamos ser até ao caso, pessoal. Na noite do dia 16 de junho de 2019, por volta das 3h25 da madrugada, ela chega com o marido dela, então o portão elétrico abre, ela entra com o carro, um Honda Accord, ela entra com o carro, sobe aquele gramadinho que tem aquela rampa, os dois descem do carro, só que
ele continua no carro e ela sobe lá para conversar com o filho. Então até aí normal, nada de curioso. Só que ela relata que antes deles entrarem com o carro, ela vê uma moto com 2 pessoas. Então essa é a versão dela, uma moto com 2 pessoas, meio que seguindo eles ali. Ela fica meio assustada, mas ela não se manifesta porque ela não acredita que não vai ter nenhum tipo de problema. Minutos depois, ela está conversando com o filho dela lá no andar de cima e ele escuta uma série de disparos, tá? Então ela não sabe precisar exatamente quantos disparos que foram, ela não tem essa informação, mas ela sabe que foram muitos disparos. Pessoal, aí que existe um grande divisor de águas, tá? Porque assim, a versão dela fala de assalto. Então, assalto, se for 30 disparos, ele tinha 30 perfurações no corpo, se foram 30 disparos ou não, ou 15 disparos, porque às vezes um disparo pode causar mais de uma perfuração. A questão é que 30 perfurações não dão a entender assalto, porque assalto ninguém vai dar tantos disparos assim na pessoa. Então a polícia sim trabalha com a hipótese de execução. E a partir desse momento, pessoal, a vida dela começa a se transformar de uma forma muito negativa, tá? Ela começa a ter vários problemas com a justiça e todo o império dela começa a ruir. Agora eu te pergunto, qual será o real motivo de ela ser acusada por esse crime? Crime passional? Será que ela tinha tantos ciúmes assim do marido que ia chegar a ponto de cometer um homicídio? Questões financeiras, já que era o marido que fazia a gestão de todo o dinheiro que entrava na igreja, assumir tudo aquilo para ela, ser a dona de tudo aquilo que eles conquistaram. Então a gente não sabe, tá? Então não existe uma acusação contundente, falar foi por isso, foi por aquilo. Existe sim os indícios que a polícia usa para fazer com que ela seja acusada, tanto é que ela foi presa, né? Vou chegar aí, um detalhe importante, pessoal, é que assim, como ela era deputada na época da morte do Anderson, ela tinha uma prerrogativa chamada imunidade parlamentar. O que significa isso? Quando você é um político, uma pessoa pública na política, você tem uma prerrogativa que você não pode ser preso. Você só pode ser preso se for flagrante por crime inafiançável ou se o processo que corre contra você já tiver transitado em julgado, ou seja, já esgotaram todos os recursos que cabiam para você se defender. Aí não tem o que ser feito. Mas no caso dela, pessoal, demorou muito para ser presa, porque ela era política, então isso tinha uma coisa muito a favor dela, que ela podia responder todo esse processo em liberdade. O ano é 2021. Ela perde a imunidade parlamentar por quebra de decoro na Câmara dos Deputados. Então, os deputados votaram a favor da cassação do mandato dela e a partir desse momento ela responderia o processo com uma ré comum como qualquer outra pessoa. Isso fez com que ela fosse presa, questão de dias depois, porque o pedido de prisão já estava sendo expedido, só que enquanto ela não fosse cassado o mandato, ela não poderia ir para a cadeia. Isso ela foi, e nessa época já tinha também outras pessoas envolvidas, nesse caso também respondendo na justiça, algumas presas e outras aí quase à beira de serem presas. Então essa fase aí já foi uma fase bem conturbada. As igrejas muitas igrejas aí praticamente, acredito que 5 igrejas elas já tinham sido fechadas porque não tinha mais como ela fazer a gestão de todos esses eventos aí. Então eram cultos com canto, sendo que estava com todas essas acusações sobre ela. Então os fiéis, próprios filhos dela que trabalhavam nas igrejas, resolveram desmontar as igrejas e fazer igrejas para eles lá, independentes. Então as igrejas delas foram fechadas. Ainda restava uma igreja que foi fechada recentemente, agora em maio. A última igreja, ela mesma pediu para fechar porque ela estava encarcerada e ela não podia arcar com as despesas aí de manter uma igreja fechada, sem fiéis, sem cultos, né? Então a despesa é grande, então ela mandou encerrar as atividades dessa igreja. Então, pessoal, vocês percebem que como a vida dela foi transformada a partir desse homicídio. É um caso bem emblemático, pessoal, porque a gente vê, ela tem um canal no YouTube, o canal mostra a vida do casal, a gente fica até de certa forma comovido, porque eles tinham davam um certo apego sentimental, a gente vendo os detalhes, uma história tão bonita, adotou tantas crianças, era um casamento bonito, ela conseguiu erguer vários impérios, uma mulher de muita garra, mas infelizmente, pessoal, a justiça tá
tendendo para esse lado aí da acusação. E a gente não tem muito o que fazer, né? A gente tem que acreditar na justiça. Claro que cada um tem suas convicções, mas a verdade é que é um caso assim que chama muita atenção. A gente sente mesmo o pesar disso, né? Algumas provas aí foram levantadas como mensagens de telefone. Agora, pessoal, eu vou falar algumas questões que foram levantadas no processo dela e eu vou falar o que eu acho e o que ela respondeu aí em várias entrevistas, questões pessoais aí bem profundas, coisas que cutucam mesmo, coisas bem sérias, e eu vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? É verdade que o Anderson era namorado da Simone, filha da Flor de Lis, muito antes de ser marido da pastora. Pessoal, isso é mentira. Existe também um relato que ela adotou ele, que ele era filho, aí se tornou marido. Gente, que salada, né? Filho, marido, genro, tudo meio que misturado. Pessoal, está na cara que tá soando como mentira, tá? Essa é uma convicção minha, porque é razoavelmente meio difícil disso acontecer, né? Vamos combinar. Outra coisa que é dita também é que ela tinha os filhos mais privilegiados, que são os 4 filhos biológicos e os 4 primeiros filhos adotivos, que eles tinham refeições diferenciadas, que eles tinham uma geladeira diferente, que os outros filhos adotivos não podiam acessar. Pessoal, isso ela diz que não é verdade. Então a gente precisa colocar as coisas aí, porque a mídia também está colocando muito essa questão e não tem provas para dizer que né? O fato é que existem esses relatos, né? Inclusive até os cômodos, né? Os outros filhos lá, os que são privilegiados, eles teriam cômodos mais reservados, né? Quartos privativos, e os outros tinham que dividir aí um quarto com várias pessoas. Pessoal, também isso a gente não pode afirmar. Pessoal, então eu vou encerrando esse caso aqui. É um caso bem emblemático, tá? Deixa aí nos comentários aí se você já tá assistindo isso depois. Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, muito obrigado por acompanhar esse canal. Até o próximo vídeo. Valeu! E foi! Quero agradecer aos pastores que nos agendam, a todos vocês que compram meu material. Eu estou entrando no mercado para fazer a compra da semana junto com o pastor Anderson, meu marido. A semana passa rápido, né, amor? Meu Deus, e a lista aí, amor, tá grande?